Amigos e amigas do nosso canal, quero agradecer os 700 inscritos, mas nós estamos buscando agora o número 800, contando com sua colaboração. Aí seria fundamental que você clicasse no botãozinho inscreva-se e ficasse inscrito no nosso canal. O Brasil tem 351 bilhões de dólares de reservas internacionais. E eu vou dizer para você por que isso é importante. É muito fácil se fazer política sem cuidar do quintal. Eu explico para você por que é importante ter 351 bilhões de dólares no cofre do Banco Central. Já eu te digo quem foi que deixou esse dinheiro. Mas antes disso, eu quero pedir a você de novo que se inscreva no nosso canal, dê o joinha se gostou, mas fundamentalmente aperte o sininho para que você receba automaticamente as notificações do YouTube e com isso nos ajude, nos incentive a continuar trabalhando por você, lhe ajudando a pensar e aprendendo com você. Mas, meus amigos, o ministro Paulo Guedes declarou essa semana que o Brasil não está muito preocupado com a crise da Ucrânia e Rússia, muito embora o Brasil seja dependente dos fertilizantes fabricados tanto na Rússia como na Ucrânia para desenvolver sua agricultura. Se essa guerra se alonga e o Brasil necessite comprar fertilizantes em grande quantidade, dificilmente vai conseguir comprar. E com isso vai haver, evidentemente, uma queda na produção de milho, soja, feijão e outros produtos brasileiros que dependem desse fertilizante fabricado na Ucrânia, fundamentalmente. Mas o Brasil se prepara também, sabendo que o petróleo subiu para R$ 105 o barril, suficiente para enriquecer a Venezuela de novo, mas complicado para um país onde um litro de gasolina em alguns lugares já custa R$ 8. Mas o sistema financeiro brasileiro está protegido. Por quê? Porque o Brasil tem 351 bilhões de dólares, conforme declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele disse o quê? Que o Brasil tem reserva suficiente para não correr risco de algum desastre financeiro no mundo e o Brasil não será afetado porque o presidente Lula e a presidente Dilma acumularam 388 bilhões de dólares e isso fortalece o Brasil, garante aos brasileiros os empréstimos internacionais, tanto públicos como privados, e o mundo tem certeza que o Brasil tem dinheiro para honrar qualquer compromisso. Esses 351 bilhões de dólares deixados pelos governos do PT, esse dinheiro dá ao Brasil a posição de quinto maior país do mundo em reservas internacionais em dólar. O que é que eu quero dizer a você que isso é importante? O Brasil, antes da era PT, não conseguia sequer acumular 30 bilhões de dólares. No governo Fernando Henrique, existia sim 36 bilhões de dólares de reserva, 36, né? Mas o Brasil devia 16 bilhões ao FMI. Já no início de 2003, Lula foi lá e pagou esses 16 bilhões. Então, o Brasil só tinha mesmo 20 bilhões. O que é que esse dinheiro, 351 bilhões, Bolsonaro já gastou 30 bilhões em 3 anos de governo. Ele conseguiu gastar 30 bilhões. Não vamos criticá-lo por isso, porque algumas vezes
foi necessário o Banco Central comprar dólar, exatamente para conter a alta do dólar, que quase chega a R$ 6 no Brasil. Então, essas reservas servem para que você, quando tem especulação no mercado e que o país pode sofrer com o aumento da inflação e com a falta de crédito internacional, você tem que intervir e gastar desse dinheiro. Por isso que nós não vamos criticá-lo. Embora, mesmo intervindo e gastando 30 bilhões de dólares no mercado, a inflação no Brasil consegue passar de 10% ao ano. É uma inflação alta para os padrões empregados no Brasil na era PT. Bom, dizendo isso, eu quero demonstrar claramente o seguinte, que quando você cuida de um governo, você não precisa só colocar asfalto na rua. Você precisa colocar o asfalto na rua, você precisa colocar o esgoto, você precisa melhorar a educação, saúde, meio ambiente, enfim, você precisa atacar todos os problemas que você tem no país e resolvê-los. Mesmo que adiante alguém possa dizer que você roubou isso, que você roubou aquilo. O que nos deixa a pensar. Por isso que eu digo que esse canal é para lhe ajudar a pensar. Por exemplo, o Brasil fez em 13 anos 22% de todo o esgotamento sanitário que tem na zona urbana. Em 13 anos, o Brasil conseguiu fazer a transposição do Rio São Francisco, que vai, evidentemente, já começou a melhorar a economia do Nordeste. E com isso foi criado um projeto chamado Matopiba, que pouca gente sabe o que é. É Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. O mais novo e mais importante celeiro agrícola do Brasil. Por isso, veio também, ainda no governo do PT, a FIOL, Ferrovia Oeste-Leste, que vai ligar o quê? Os produtos do Piauí, Maranhão, Tocantins, Goiás, Bahia para o Porto de Ilhéus e com isso exportação, mais dinheiro para todos nós da Bahia e desse pedaço do Brasil, que tanto sofreu. Independente disso, meus caros e minhas caras, foram feitas 1.200.000 cisternas. Por isso que você já não vê mais o nordestino embarcando para São Paulo. Quase todas as empresas rodoviárias que faziam a linha Nordeste-São Paulo acabaram ou se fundiram. Quem não se lembra em Vitória da Conquista, da Vera Cruz, Novo Horizonte, Entran, Itapemirim, Gontijo, Cambau? O conquistense da roça não vai mais para São Paulo. Por quê? Porque ele consegue, se ele tem um pedacinho de terra, ele tem uma cisterna, né? O nordestino do Ceará, ele tem a cisterna, ele tem o crédito agrícola. Por isso que a agricultura familiar veio no governo Lula Dilma para ficar e melhorar a sua vida. Da mesma maneira, veio o Bolsa Família, que você pode rebatizar do nome que quiser, mas foi Bolsa Família que melhorou o comércio de Bom Jesus da Serra, de Tarantim, de Caraíbas, de Condeúba, de Jacaraci. Eu estou falando aqui para a Bahia. Locais que você ficava com pena que não tinha o que comprar. Hoje você tem. Nesse trabalho feito e sustentado também pelos 380 bilhões que foram deixados em depósito no Banco Central no governo Lula, eu não estou falando de bilhões de reais, eu estou dizendo bilhões de dólares, ou seja, se você colocar isso em real, ao valor de hoje, dá 1,5 trilhão de reais. E esse presidente é acusado por alguns de dizer que ele roubou o quê? Olha só, 1,5 trilhão de dólares no Banco Central guardado. Independente disso, 1.200.000 cisternas, 3,5 milhões de casas populares. Eu não tenho nem ideia de quantos milhões de creches foram construídas. Pode ser que não tenha sido muito milhão, mas foi um grande número.
né? O esgotamento sanitário, eu já falei. A expansão universitária. Caramba, foram criadas 18 universidades, funcionando plenamente. Eu vejo aqui a Universidade Federal do Recôncavo, já formou 6 turmas em medicina. E o que eu chamo a atenção por quê? 6 turmas em medicina com maioria de negros e negras. Veja como isso é importante. Estava vendo hoje no jornal, no 247, o filho de um agricultor comum de uma roça recebendo o abraço do pai e dando o abraço no pai, comunicando a ele: pai, eu vou ser médico, passei no vestibular para medicina. Vitória da Conquista tem 3 escolas de medicina. Veja que coisa importante, né? Então, Brumado tem escola de medicina, Guanambi tem escola de medicina, Paulo Afonso tem escola de medicina, Itabuna tem escola de medicina, Teixeira de Freitas tem escola de medicina. E eu não coloco isso como coisa muito grande, mas eu coloco como coisa necessária, porque nós precisamos de médicos. Nós tivemos que importar uma quantidade enorme de médicos cubanos que tanto nos ajudaram aqui no interior da Bahia e notadamente em Vitória da Conquista. O novo governo acabou o programa Mais Médicos. Disse: não, nós vamos fazer com os médicos do Brasil mesmo. Mas é mentira. Cadê os médicos? A nossa querida Vitória da Conquista, segundo a prefeitura, tem 6 postos de saúde na sede do município sem médicos. Mas tem alguém que me diz que são 10. Então você verifica, você faz um posto de saúde onde alguém tem que ser atendido por um médico e o médico não está lá. Então, para que você ter um posto? Né? Vigia não pode receitar e nem ele examinar. Auxiliar de escritório também não pode. Então, são essas coisas que nós chamamos a atenção, porque na hora da crítica, o cidadão só faz criticar de forma pejorativa, com a intenção de escamotear o sujeito, liquidar com o sujeito a quem ele não gosta, mas é incapaz de discutir política dessa maneira. Aí pergunta-se, como foi possível se juntar 380 bilhões de dólares e deixar isso de reserva internacional para que o país pudesse superar qualquer crise financeira que haja no mundo? Estamos agora à beira de ter o petróleo chegar a R$120, caso essa guerra Ucrânia e Rússia avance para 1 mês, 2 meses, ninguém sabe. Guerra todo mundo sabe como começa, com o primeiro tiro, não sabe quando acaba. Essa guerra começou com todo mundo entendendo que era um passeio russo, e que a Ucrânia ia ficar sem defesa alguma. Tudo isso com receio do medo das ogivas nucleares. Mas quem jogar uma ogiva nuclear no outro está acabando o mundo, e ninguém vai ser doido a esse ponto. Portanto, a guerra será convencional, mas vai alterar a economia do mundo. E você precisa estar preparado. E o Brasil está no meio desses 5 países que têm reserva suficiente para suportar. Outros vão sofrer mais, né? A guerra a gente pensava que ia acabar, mas a Holanda entrou na guerra, a Alemanha entrou na guerra, e a Alemanha depende de 50% do gás para aquecer sua população, mas entrou. A França entrou na guerra, a Suécia entrou na guerra, a Finlândia entrou na guerra. Quer dizer, você não está colocando o seu soldado, mas está dando equipamento a quem está lá na Ucrânia. Está dizendo à Rússia: olha, vamos ter que começar isso aí direito. Então, dessa forma, o medo das ogivas nucleares sumiu e as outras nações reagiram, porque a gente tem que respeitar a soberania dos povos. Mas nosso assunto aqui é a reserva do Brasil para garantir a saúde do nosso povo.
E isso é importante reconhecer e ficou reconhecido pelo ministro Paulo Guedes, que disse: são 351 bilhões de dólares que nós temos para sustentar a economia e o Brasil superar essa crise que está batendo sobre o mundo. Mas essa reserva foi obra do governo do PT. E agora? Dizer o que em contrário? Todo mundo sabia disso, mas agora ela está de forma clara demonstrando a necessidade do país estar sempre preparado. Governar não é só fazer aceno, não é só fazer arminha, não é só falar basófia, não é isso não. Você precisa cuidar da base. E o Brasil hoje é um país estruturado exatamente pelos 13 anos que o governo ficou aos cuidados do PT. Bom dia. Ué, acho que eu não estava gravando era mais nada, cara.